Então, as experiências psicodélicas, elas são, além de muito longas, né, com uma única dose, você ficar 5 a 10 horas sentindo efeitos, álcool não faz isso, cigarro não faz isso, né, muitas substâncias psicoativas, a cannabis não faz isso, né. Então, é muito intenso, muito duradouro e muito extraordinário, é fora do comum. Cerca de 70% dos participantes de estudos com psilocibina classificam a experiência deles como uma substância dentro de um estudo científico, num ambiente convencional, às vezes hospitalar, outras vezes apenas uma clínica ou consultório médico, como uma das 5 experiências mais importantes das suas vidas. Lado a lado com um dia de casamento, velório da mãe ou do pai, nascimento de filho. Experiências realmente que marcam a vida de um ser humano, de uma pessoa. Isso é muito atípico, é muito difícil você encontrar algum estudo psiquiátrico que você escute declarações dessa natureza. E a quantidade e profundidade dos insights, das ideias e das percepções que as pessoas passam a ter das suas vidas, das suas condições, do seu transtorno, dos seus sintomas, são tão impactantes que muitos trazem relatos desse tipo. Parece um ano de psicoterapia em uma sessão, ou parece que eu fiz 5 anos de terapia em 3 meses. Eduardo, eu queria te desejar uma boa tarde e as boas-vindas aqui para o canal Inconsciente Coletivo. Obrigado, é um prazer, uma honra o convite. É muito legal conversar com vocês e com os ouvintes. Então, Eduardo, eu estava pesquisando o roteiro da entrevista. Eu entrei ontem na sua página na internet e li, né? Li várias coisas, assisti várias coisas. E você, ali eu tomei conhecimento da sua formação acadêmica, que é uma formação sólida na área de neurociências, né? Com doutorado, graduação na Unifesp, doutorado na USP e pós-doutorado no Imperial College em Londres, né? E, e ali na própria apresentação, você fala que de 10 anos para cá você começou a trabalhar uma interface entre psicologia, psiquiatria e neurociência, né? E, por fim, você diz que a busca é por um olhar disruptivo. Uhum. Então, eu queria que você começasse explicando o que disrupção é essa. Tá. Bom, eu acho que a situação que a gente se encontra hoje entre essas 3 disciplinas que você citou, né, a psiquiatria, a psicologia e a neurociência, é uma de tensões e também grandes promessas de coisas novas, diferentes. Então, a gente tem hoje um cenário de saúde mental no mundo que, inegavelmente, é bastante grave e preocupante. Muita gente sofrendo intensamente. O Brasil com índices alarmantes aí de depressão, transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade, vários tipos de sofrimentos psíquicos. E a gente tem uma espécie de racha entre a psicologia e a psiquiatria. Existe um distanciamento histórico e acadêmico. Esses profissionais eles circulam em congressos separados, em departamentos distintos, em prédios, em locais diferentes, basicamente seguindo raciocínios, abordagens e teorias diferentes. A psiquiatria hoje ela é dominada pelo que a gente chama de psiquiatria biológica e ela tenta se colocar muito baseada em neurociências. Então, a ideia predominante que prevalece hoje entre os psiquiatras é que os transtornos psiquiátricos são fundamentalmente doenças do cérebro, são desajustes cerebrais, e que os tratamentos psiquiátricos, então, têm que ser ou fármacos, né, que é a maioria do tratamento psiquiátrico hoje, são os medicamentos psiquiátricos são psicofármacos, e algumas outras técnicas, como eletroconvulsoterapia ou estimulação magnética transcraniana. Mas o foco é no cérebro.
Do outro lado, a gente tem os psicólogos com as inúmeras escolas de psicoterapia, né, iniciando no Ocidente, talvez, pela psicanálise, e que hoje se ramifica numa diversidade espantosa. Há brigas e discordâncias entre eles, há setores que não falam com outros setores, e grandes controvérsias acadêmicas, e o paciente fica entre esses dois mundos. Em geral, o paciente vai arrumar 2 profissionais em 2 endereços diferentes, um que vai receitar fármaco e vai fazer um monitoramento periódico, e o outro com quem ele vai fazer psicoterapia. E esses profissionais se falam pelo telefone, pelo WhatsApp, eventualmente se encontram e trocam algumas informações sobre esses pacientes, né? Acontece que a neurociência ela não dá o embasamento que a psiquiatria gostaria, e existem inúmeras controvérsias hoje em dia. Então, alguns anos atrás, para vocês terem ideia, o Instituto Nacional de Saúde Mental nos Estados Unidos entrou em desacordo frontal com a Associação de Psiquiatria Americana. Então, a Associação de Psiquiatria tem o DSM, que é o livro dos diagnósticos psiquiátricos, e o Instituto Nacional de Saúde Mental falou que não vai mais utilizar o DSM para orientar os diagnósticos nas pesquisas em psiquiatria e neurociências. Então, é um racha até o nível mais alto de toda a estrutura de pesquisa científica e tratamento em saúde mental, né? E aí a gente tem, dentro disso tudo, um campo surgindo, que é um campo unificador, que é esse campo que eu estou me dedicando há alguns anos já, me especializando nele, que a gente chama de psicoterapia assistida por psicodélicos. Então, são métodos de psicoterapia em que o fármaco é utilizado no meio da psicoterapia, com apoio terapêutico, e ele é um elemento central, mas ele não pode ser entendido como um novo remédio que opera por si só e que as pessoas vão tomar em casa. É um modelo completamente novo. Então, isso é disruptivo, respondendo à sua pergunta inicial, porque muda a prática de psiquiatras, muda a prática de psicólogos, muda a vida do paciente, o tratamento que vai ser oferecido para os pacientes, e traz à tona uma série de questões históricas, conceituais e teóricas importantes para esses 3 campos. Ótima introdução. No que consiste o tratamento? Os psicodélicos, esse é um termo que foi cunhado em 1956 por um psiquiatra britânico, e que é um termo historicamente muito interessante. Ele criou a partir dos radicais gregos, 2 radicais do grego, né? Psique e delos, significa manifestar a mente, né? São substâncias psicoativas em particular, muito diferentes da cannabis, por exemplo, ou dos opiáceos ou da cocaína. E é por isso que ele criou um nome. Ele falou, isso aqui não é nem estimulante como cocaína, nem depressor como opiáceos. A gente precisa de um novo nome. E ele inventou psicodélicos e ele falou, psicodélico é bom porque é erudito, é fácil de escrever, soa bem e não tem associações culturais específicas. E hoje a gente está numa situação completamente diferente. O termo é carregado de associações culturais, principalmente relacionados à contracultura nos anos 60. Ao movimento hippie, contra a guerra do Vietnã, o uso de drogas recreativo, a estética multicolorida que influenciou os Beatles a virarem o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band e várias outras coisas. Então, ele é um termo que hoje, dentro da psiquiatria, muita gente hesita em usar. Ainda tem gente que prefere alucinógeno, que era o termo que predominava algumas décadas atrás. Mas alucinógeno não serve muito bem, porque o que acontece com as pessoas sob efeito dessas substâncias não são alucinações de fato. As coisas que elas enxergam de olhos fechados são mais relacionadas a geometrias coloridas e memórias e cenas de vida passada e cenas de imaginação, um universo onírico, né, parecido com o dos sonhos, só que a pessoa está totalmente desperta. E, além disso, essas substâncias desencadeiam uma série de alterações emocionais, intelectuais, cognitivas, né, e sensoriais. A experiência psicodélica é uma experiência muito longa. As substâncias podem modificar o estado de consciência por 5 a 12 horas, dependendo da substância, da dose, do paciente, do contexto, né? E as principais, mais conhecidas, que a gente chama hoje de psicodélicos clássicos, são o LSD, que é de longe a mais famosa, a psilocibina, que existe em cogumelos do gênero psilocybe, chamados de cogumelos mágicos, a mescalina, que existe em cactos, como o São Pedro e o peiote. Tanto os cogumelos quanto os cactos são de uso ancestral indígena,
né? E, por fim, a DMT, que existem centenas de plantas, a mais famosa sendo uma das plantas que compõem o chá de ayahuasca. Mas, curiosamente, a planta ayahuasca não contém DMT. A DMT vem de plantas aditivas e a planta ayahuasca contém outros componentes psicoativos. Essas 4, LSD, mescalina, DMT e psilocibina, elas são muito parecidas, desencadeiam efeitos muito semelhantes, né? A duração muda um tanto, o LSD tem ação mais longa do que as demais, e no uso psicoterapêutico elas são o centro de um processo de terapia que começa com preparação do paciente, podem ser várias sessões ao longo de semanas, depois tem uma experiência psicodélica, depois tem outras sessões que a gente chama de integração, e aí vai ter outra sessão de experiência psicodélica e assim por diante. Então, é um protocolo de tratamento. Como que é feita a sessão psicodélica? Ela é monitorada? É monitorada. Na maioria dos estudos atuais, a sessão inclui um único paciente, só o paciente vai tomar a substância, isso é bastante diferente do universo ritualístico e religioso, onde grupos tomam a substância juntos, como no caso da ayahuasca, né? Mas no caso das pesquisas e desse modelo de psicoterapia assistida por psicodélicos, o paciente passa pelas consultas de preparação, nessas consultas ele vai tirar todas as dúvidas que ele tem sobre a substância, se aquilo vicia, se mata neurônio, se ele pode enlouquecer, quais são os efeitos, quanto tempo dura, como que ele vai se sentir, né, o que ele pode enxergar, etc, etc. E aí, na sessão psicodélica, eles são todos ativos por via oral. Então, em geral, o paciente vai tomar uma cápsula, né, ou pode ser um comprimido, ou um copo de chá, no caso da ayahuasca, tem estudos com isso no Brasil, né? E aí o paciente vai ser orientado, em geral, a ficar quieto, sentado numa poltrona confortável, monitorado, em geral, por 2 terapeutas que vão guiar ele durante todo o processo. E escutando música. Então, quase sempre, durante toda a sessão, fica tocando música, em geral, músicas instrumentais, para ajudar a liberar e conduzir o fluxo de emoções que o paciente vai sentir. Então, a pessoa ingere o psicodélico, fecha o olho, em muitos casos oferece aquelas máscaras, igual o pessoal usa em avião, para ajudar o paciente a ficar introspectivo. E toda vez que ele ou ela precisa interagir, ou quer interagir, ou sente alguma necessidade, pode tirar a máscara, pode tirar o fone de ouvido e conversar com os terapeutas. Então, aí vão se alternando ciclos de introspecção com ciclos de psicoterapia de fato, com interações entre terapeutas e paciente. Quais são os benefícios desse tipo de tratamento, Eduardo? Eu sei que para dependência química é uma coisa, é uma substância, quer dizer, as coisas vão mudando, né? Assim, para cada tratamento é um tipo de substância, né? Então, para o pós-traumática, o MDMA... Então, uma das coisas interessantes nesse setor é que a psiquiatria hoje, como eu estava comentando, ela parte do princípio que cada transtorno psiquiátrico, dos mais de 300 que existem no DSM, cada um deles estaria relacionado a uma modificação, alteração ou deficiência cerebral, alguma circuitaria, alguma região, algum tipo de receptor ou proteína ou molécula que seria a causa daquele transtorno específico. E a causa dos outros transtornos seria diferente. E, portanto, o tratamento de cada transtorno seria uma droga específica relacionada aos processos biológicos daquela condição específica. E o que a gente está vendo no modelo da psicoterapia com psicodélicos é diferente. Eles têm funcionado por uma diversa variedade de transtornos psiquiátricos e o tratamento ele parece funcionar de uma forma também mais inespecífica. Então, a gente tem, por exemplo, estudos para dependência química com MDMA, com psilocibina, com ibogaína e com ayahuasca. É basicamente o mesmo transtorno e as 4 substâncias estão funcionando bem. E aí, se você pegar uma única substância como a psilocibina, ela está sendo testada para vários transtornos. Existem algumas especificidades, então hoje o que a gente está vendo é o MDMA, a psicoterapia assistida por MDMA, que a gente já iniciou no Brasil, é o que está mais avançado aqui no exterior, podendo vir a ser aprovada nos Estados Unidos já no ano que vem, como um tratamento psiquiátrico regulamentado. Depois vem a psilocibina para depressão. Mas isso não quer dizer que o MDMA não possa ser utilizado com segurança e eficácia para depressão e a psilocibina para transtorno de estresse pós-traumático. É muito provável que possa, porque o
o raciocínio por trás desse tratamento é que a substância, ao modificar o estado de consciência, permite que o paciente tome contato com as suas emoções, com as coisas mais antigas, memórias da primeira infância, coisas reprimidas, né? Isso afeta, inclusive, a personalidade, isso modifica os relacionamentos que esse paciente tem e ajuda a tirar ele dessa condição. Seja o problema-chave um trauma porque houve um abuso sexual ou uma depressão crônica, que é algo que se arrasta pela vida do paciente. Você chegou a escrever que, às vezes, vale mais do que 1 ou 5 anos de psicoterapia, uma sessão dessas? Essa é uma ideia antiga, corrente, é algo que os pacientes verbalizam, né? Então, as experiências psicodélicas, elas são, além de muito longas, né, com uma única dose, você ficar 5 a 10 horas sentindo efeitos, álcool não faz isso, cigarro não faz isso, né? Muitas substâncias psicoativas, a cannabis não faz isso, né? Então, é muito intenso, muito duradouro e muito extraordinário, fora do comum. Cerca de 70% dos participantes de estudos com psilocibina classificam a experiência deles como uma substância dentro de um estudo científico, num ambiente convencional, às vezes hospitalar, outras vezes apenas uma clínica ou consultório médico, como uma das 5 experiências mais importantes das suas vidas. Lado a lado com um dia de casamento, velório da mãe ou do pai, nascimento de filho. Experiências realmente que marcam a vida de um ser humano, de uma pessoa. Isso é muito atípico, é muito difícil você encontrar algum estudo psiquiátrico que você escute declarações dessa natureza. E a quantidade e profundidade dos insights, das ideias e das percepções que as pessoas passam a ter das suas vidas, das suas condições, do seu transtorno, dos seus sintomas, são tão impactantes que muitos trazem relatos desse tipo. Parece 1 ano de psicoterapia em uma sessão, ou parece que eu fiz 5 anos de terapia em 3 meses. Na psicoterapia com MDMA, a gente vê uma transformação realmente muito marcante na vida dos pacientes, em diversos critérios e diversas miradas e perspectivas diferentes, seja estatística ou qualitativa, opinião dos terapeutas, opinião do paciente, ou os testes estatísticos mais rigorosos que a ciência já conseguiu inventar. Então, parece não ser exagero esse tipo de declaração. E na pandemia, os psicoativos estão dando uma força? É uma pergunta muito interessante. Ao mesmo tempo que é um momento muito delicado, né, para o uso de qualquer substância, inclusive porque a gente não sabe a relação dos efeitos dessas substâncias com a possibilidade de contaminação, né, com o próprio vírus. Provavelmente é um momento muito arriscado. Eu falei um pouco disso em público já. Eu acho que não deveriam estar acontecendo rituais e sessões religiosas de ayahuasca nesse momento. É claramente um contexto bastante perigoso para a contaminação de Covid. As pessoas choram, espirram, vomitam, assoam o nariz em grupo. O risco é muito, muito alto. Mesmo assim, tem gente praticando. Por outro lado, durante a pandemia, existe uma grande preocupação se os transtornos mentais e o sofrimento está a aumentar ou não. No início, as previsões foram muito negativas. Os resultados de estudos até agora são contraditórios. Alguns estudos feitos, inclusive no Brasil, não encontraram aumento de transtornos mentais. Outros feitos em outros países encontraram. E aí tem várias razões que podem explicar isso. Em linhas gerais, é fato que durante a pandemia muita gente está passando por momentos muito difíceis, muito desafiadores. Mas a gente sempre tem que tomar cuidado. E uma das questões mais difíceis na psiquiatria é onde é que você traça a linha entre um sofrimento normal e parte dos desafios da vida e um sofrimento que passa a ser patológico, né? E requer tratamento. A gente tem poucas informações, mas tem um estudo, pelo menos, já publicado por pesquisadores na Argentina e que fizeram um levantamento online sobre saúde mental durante a pandemia e encontraram que usuários de psicodélicos estavam sofrendo menos, estavam encarando a pandemia com mais otimismo e aceitação do que os não usuários de psicodélicos. Uhum. Mas isso não permite a gente inferir que o psicodélico ajuda a diminuir o sofrimento de alguém que não seja usuário
e que durante a pandemia vai tentar usar uma substância pela primeira vez. Isso seria um engano e pode ser bastante arriscado. Então, pegando esse gancho do arriscado, quais são os riscos desses tipos de tratamento? Assim, são duas coisas que me ocorrem: uma bad trip e os efeitos colaterais. Queria que você falasse um pouco disso. É um assunto muito importante, né? Todo procedimento médico ou todo fármaco traz riscos. Nenhum tratamento é totalmente benéfico e absolutamente seguro. Então, todo tratamento médico, todo desenvolvimento farmacêutico, a gente tem que colocar na balança e calcular o custo e o risco-benefício, né? O quanto que o paciente pode ganhar e que risco que ele corre, o que ele pode perder, quais são os efeitos adversos, efeitos colaterais e assim por diante. Os psicodélicos não são exceção. Paradoxalmente, para a nossa sociedade hoje, que proíbe essas substâncias, e o jurídico, né, a lei que coloca que elas são altamente perigosas e podem levar à dependência química, o que a gente sabe que não é fato, e é até fácil verificar isso, né? Não tem nenhuma clínica por aí internando compulsoriamente usuários de LSD. O problema são outras drogas. Esses usuários podem eventualmente ter usado LSD, mas não é um grande problema social. Isso é uma grande evidência de que essas substâncias não levam à dependência química, né? Mas, assim, o risco maior ele fica no universo psicológico. Essas substâncias, com algumas exceções, elas são muito seguras do ponto de vista que a gente chama de toxicológico. Quando a gente fala de drogas, as pessoas pensam muito em drogas psicoativas, né, que afetam a mente, o comportamento e o cérebro, e se preocupam muito com o que acontece com o cérebro. Mas a verdade é que o cérebro ele é muito resiliente. Inclusive, é por isso que as pessoas podem se tornar dependentes de cocaína, de crack, de opiáceos e se manterem vivas por tantos e tantos anos. Quando tem fatalidade por consumo de drogas, e tem bastante, inclusive para álcool, né, o que mata não é um efeito exatamente neurotóxico, é parada cardiorrespiratória. Claro que o ritmo cardiorrespiratório está relacionado com a atividade de certas regiões cerebrais, mas é a parada cardiorrespiratória que leva muitos a óbito. É isso que matou Jimi Hendrix, Amy Winehouse, outros famosos e milhões de pessoas que consumiram álcool em exagero por aí. É isso que mata os usuários de opiáceos. Os psicodélicos clássicos, eles nunca levam a esse tipo de efeito. Mesmo em doses absurdamente altas, é até difícil calcular a chamada razão de segurança, que é um índice que a gente calcula a diferença entre a dose de interesse e uma dose que pode ser fatal. Essa dose para o álcool, essa razão para o álcool é de cerca de 10. Ou seja, uma overdose de 10 vezes a dose de álcool que pode ser recreativa para aquela pessoa vai levar cerca de 50% da população pode morrer com uma dose 10 vezes maior. Para cannabis e LSD, essa razão de segurança é calculada, estimada em mais de 1000. Ou seja, 100 vezes menos tóxico, menos perigoso e menos chance de alguém ter uma parada cardíaca com uma substância dessas. Já na esfera psicológica, existem vários riscos, né? As alterações psíquicas que essas substâncias trazem são muito intensas. E aí tem a tal da bad trip, que você trouxe, né? Esse conceito de bad trip, ou viagem ruim, falando no bom português, né? É um conceito que surgiu do uso recreativo. Então, no uso recreativo de psicodélicos, o que acontece? As pessoas vão para festas com a intenção de se divertir e socializar com outras pessoas e, como parte desse processo, o uso de alguma substância. E aí, quando alguém tem uma experiência difícil, de sofrimento, de tristeza, de trauma, de lembrar a morte da mãe ou de entrar em pânico, as pessoas chamam isso de bad trip. Poxa, a gente veio aqui se divertir e o fulano tá chorando lá no banheiro do restaurante, do bar ou da festa, e alguém tem que acudir, e muitas vezes ninguém quer acudir, e aí gera uma situação toda que agrava a situação daquela pessoa. Do outro lado, a gente tem um contexto terapêutico em que você vai, por exemplo, tratar um paciente de trauma, que sofreu um abuso sexual, que é um dos piores traumas, um dos mais difíceis de tratar, que mais debilita o paciente, que a gente fez aqui no Brasil.
quando a gente administra essa terapia com MDMA para pacientes de trauma, eles não se divertem. Eles não sentem a mesma euforia que uma pessoa usando êxtase numa festa. Uhum. Então, a substância, o que ela faz é maximizar, ampliar os sentimentos daquela pessoa naquele momento da vida dela. E dependendo do que ela vai estar passando, ela pode vivenciar um episódio de tristeza profunda, de mágoa, de sofrimento, de solidão e de trauma. Só que dentro do contexto terapêutico é isso, em parte, que ajuda o paciente a superar essas dificuldades ao longo desse processo de múltiplas sessões psicoterapêuticas supervisionadas. Uhum. Então, dentro do contexto terapêutico, a gente costuma dizer que não existe bad trip, existem experiências desafiadoras. Entendi. E essas experiências desafiadoras são parte do processo da psicoterapia de ajudar o paciente a ressignificar as suas dificuldades na vida. O uso recreativo você desaprova? Olha, eu acho muito difícil a gente desaprovar o uso recreativo numa sociedade que se relaciona com o álcool como a nossa. Eu acho o exemplo da Nova Zelândia muito interessante, né? Na Nova Zelândia, há alguns anos, eles chegaram à conclusão de que para proibir alguma droga, você tem que provar de forma muito convincente de que ela é mais perigosa do que o álcool. Porque se ela for menos perigosa do que o álcool, seria hipocrisia proibi-la. Uhum. E aí, o meu supervisor, no período que eu trabalhei no Imperial College em Londres, o psiquiatra David Nutt, ele publicou um estudo muito famoso, há uns 7, 8 anos atrás, em que eles convidaram um grupo de 30 a 40 especialistas de diversas áreas do conhecimento para fazer um mapeamento do perigo das drogas. E eles classificaram as drogas em principalmente 2 eixos. Mais de uma dúzia de critérios para cada droga. E os 2 eixos principais são dano ao usuário, ou seja, quais os danos que aquela droga traz para quem a consome. E o segundo eixo é os danos para a sociedade. Exemplos incluem uma pessoa embriagada atropelando um pedestre. O pedestre não tinha nada a ver com o consumo daquela droga e ele sofreu consequências. Violência doméstica, bituca de cigarro na praia, é um dano do tabaco para a sociedade como um todo. Eu vou com meu filho na praia, fazer castelinho de areia e tem tampinha de garrafa e bituca de cigarro. Nós não estamos consumindo drogas, estamos sendo afetadas pelos seus danos. É um estudo realmente abrangente, com critérios muito amplos, que vai desde a dependência química até esses outros exemplos que eu estou dando. E nesse estudo, a droga que saiu ranqueada como a mais perigosa do mundo foi o álcool. Só que o álcool ele se destaca e toma a primeira posição quando a gente soma esses 2 eixos, de danos ao usuário e danos à sociedade. Quando a gente considera só danos ao usuário, as 2 mais perigosas são o crack e a heroína. E o álcool fica para trás. E lá embaixo, a gente encontra, entre as 4 menos perigosas, a gente encontra 3 psicodélicos. O MDMA, o LSD e a psilocibina. Então, são substâncias realmente muito seguras. Só que quando a gente vai falar de uso recreativo, entra uma série de outros problemas que têm que ser considerados. Então, para o MDMA, por exemplo, MDMA é a sigla química de uma substância específica, que a gente conhece a fórmula e todos os efeitos dela. E a mesma sigla é utilizada como gíria no universo recreativo. E aí tem outras centenas de gírias. A mais famosa aqui no Brasil é êxtase. E já teve um estudo da FAPESP com a Polícia Federal, pegando amostras de êxtase do mercado ilícito, e estudos parecidos já foram feitos no exterior, e mostram que cerca de 50%, metade desse material, chamado de êxtase ou qualquer outro apelido, nem contém MDMA. Só tem outras substâncias. Num catálogo que já ultrapassou 500 drogas diferentes. E ninguém sabe a dosagem que está consumindo. Então, o uso no universo recreativo é um uso muito diferente do que se faz no uso terapêutico. Você não saber a dose, não saber o que você está consumindo, são 2 receitas para ter muito problema. E, de fato, as pessoas têm problema no uso recreativo. Ainda assim, eu não acho que a gente deva fazer uma proibição baseada numa guerra para proibir as pessoas de fazerem esse uso recreativo, né? Então, é muito importante a gente pensar hoje, no caso do MDMA, por exemplo,
que está para ser aprovado como tratamento para transtorno de estresse pós-traumático, que a própria proibição do MDMA é uma causa de transtorno de estresse pós-traumático, porque a proibição se implementa através de políticas violentas de tiroteio e encarceramento, e isso é traumatizante para grande parte da população. Tem um estudo da Unifesp, do Departamento de Psiquiatria da Unifesp, que fez um levantamento em São Paulo e Rio de Janeiro, nas duas capitais. Encontrou que quase 90% da população já passou por eventos de violência traumatizante. Sequestros relâmpago, tiroteios, abusos, violências e assim por diante, né? E cerca de 7% da população tem o diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático a cada ano que você faz levantamentos. Então, nessas duas capitais, a gente está falando de mais de 1 milhão de pessoas com transtorno de estresse pós-traumático. A gente está proibindo uma droga que pode ser a cura desse transtorno. A gente está desestimulando a pesquisa científica com esse fármaco. A gente está estigmatizando esse método de terapia, né? E a gente está propagandeando um modelo que, ao custo exorbitante de dinheiro, de recurso público, né, está levando a população a um nível de estresse sem precedentes. E a saúde mental no Brasil vai muito mal. Então, quando a gente fala de uso recreativo de drogas, eu acho que especialmente os psiquiatras, eles precisam se dar conta que eles falam muito em proteger a saúde ao diminuir o uso de drogas, mas não têm se dado conta que está prejudicando a saúde ao apoiar uma política de guerra, uma política belicosa, de tiroteio, de caveirão, uma política que está matando crianças em uniforme escolar a caminho da escola. Não tem cabimento. E o uso ritualístico religioso? O uso ritualístico é uma outra esfera, né? Então, quando a gente fala de drogas, o contexto sempre importa, né? Especialmente drogas psicoativas. Então, o efeito das substâncias, ele vai basicamente modificar o funcionamento cerebral. E o cérebro é um órgão que está o tempo todo recebendo estímulos do exterior e respondendo a esses estímulos através do comportamento do organismo, né? Anatomicamente, então, essa alteração se dá como? O que é? As Mais drogas... sinapse? É o quê? Então, em geral, as drogas não alteram a anatomia do cérebro, né? A não ser casos assim muito abusivos, por décadas e décadas a fio. E aí alguns estudos de neurociência conseguem mostrar algumas alterações estruturais, né? Em geral, as drogas mudam o funcionamento do cérebro durante o seu tempo de ação. Elas modificam como que os neurônios conversam entre si através das suas oscilações elétricas e dos neurotransmissores. São moléculas que um neurônio solta e o outro neurônio recebe, e elas transmitem mensagens químicas de um neurônio para o outro. Isso vai modificar a emoção, o comportamento, o pensamento, pode dar sono, pode tirar sono, pode estimular a atividade física, pode tirar a atividade física, né, e assim por diante. Então, em geral, não se trata de mudar a estrutura do cérebro, né, especialmente quando o uso é esporádico, né. Um mito muito comum ainda hoje em dia é que as drogas do mal, em uma única dose, a pessoa vicia e nunca mais se recupera. Isso é um grande mito, é uma grande fake news que reverbera pela nossa sociedade. Mesmo crack e heroína, existem vários tipos de situações em que as pessoas recebem essas substâncias e não ficam dependentes químicas por causa disso, né? Então, assim, o universo das drogas é um universo que depende sempre muito do contexto, do propósito, da intenção de quem está usando e de como que usa. Porque é um uso ancestral, né? É um uso ancestral esse, né? Esse desejo de alteração da mente é uma coisa ancestral mesmo, né? É ancestral, é ancestral. Alguns pesquisadores propõem que essa iniciativa, essa busca por modificação da consciência, ela é biologicamente tão importante quanto a busca por saciar a fome, a busca por sexo, por prazer, e por conexão com outros indivíduos do grupo, né? Uhum. Então, o uso ritualístico de psicodélicos em particular, em especial, que remonta às culturas indígenas, né? Então, a ayahuasca, muito prevalente no Brasil e América do Sul, o cacto São Pedro na América Andina, o peiote na América do Norte, e os cogumelos entre os indígenas, principalmente no México, né? Remontam a milênios atrás. Existem estudos arqueológicos em que encontraram corpos mumificados com botões do cacto peiote, também mumificados,
de 5.000 anos atrás. Isso é antes da origem da escrita. E nesses botões de peiote, os cientistas conseguiram identificar a mescalina preservada, restos de mescalina, ou seja, esse peiote continha mescalina há 5.000 anos atrás e provavelmente ele era venerado e foi mumificado com aquele líder, com aquela pessoa importante, porque tinha uma importância ritualística muito grande. Né? Então é muito, muito antigo e hoje existe no Brasil, né? A gente tem essa característica muito interessante que no meio de toda essa guerra às drogas, existe uma regulamentação no Brasil que protege o uso religioso da ayahuasca. E esse uso acontece entre os povos indígenas e ele se ramificou e se modificou através das igrejas ayahuasqueiras, né, o Santo Daime, União do Vegetal e a Barquinha, principalmente, que se internacionalizaram num processo de globalização da ayahuasca, né, que chegou num ponto que agora a gente está vendo aí, estão finalizando e vai inaugurar em breve a cidade de Matarazzo, ali perto da Avenida Paulista, e ali vai ter um prédio ayahuasca. Eu vi isso, incrível, incrível. Então é nesse ponto que a coisa chegou. Você pessoalmente já experimentou alguma dessas terapias? Eu já tive algumas experiências psicodélicas dentro de contextos legais, né? Então eu já frequentei alguns contextos diferentes de uso de ayahuasca no Brasil, já estive com os indígenas na Amazônia, tenho trabalho com os povos indígenas também. Eu já viajei para a Serra em Oaxaca, no México, onde os indígenas fazem rituais com cogumelos e participei com eles lá. E já fui voluntário de estudos científicos com psicodélicos, onde eu recebi psicodélicos dentro de laboratórios, inclusive eu tenho o meu próprio cérebro escaneado durante o efeito dessas substâncias. E o que você tem a dizer sobre todas essas passagens? Olha, eu acho que é fascinante, eu acho que a gente está num momento muito enriquecedor. Eu acho que a ciência psicodélica ela é, de fato, a grande novidade, a grande promessa no setor da psiquiatria. Há 3 anos atrás, o investimento privado nessa área foi de $1 milhão. Nesse ano, a gente está no meio do ano, nesse primeiro semestre, já foram investidos $300 milhões. Algumas empresas focadas especificamente em terapias psicodélicas lançaram ações na Bolsa, em Nova York, estão com seu valuation acima de $1 bilhão. Então, é já um big business, é um negócio enorme que não tem como ser ignorado, né? Num cenário de pandemia ou pós-pandemia, de uma sociedade que já vinha com muito problema de sofrimento psíquico, né? E de uma psiquiatria que está numa crise de inovação. Já se vão pelo menos 10 anos em que a psiquiatria está com dificuldade, em que a indústria diminuiu os investimentos, né, e que os medicamentos psiquiátricos têm eficácia limitada, têm uma taxa de eventos adversos alto, né, e a gente precisa de inovações. Então, acho que aqui a gente tem um campo que é cultural, histórico, antropológico, arqueológico, científico, médico e terapêutico único, e que está na hora da sociedade superar certos tabus e resistências e estigmas quanto a esse assunto. E no ano passado eu publiquei um editorial na Revista Brasileira de Psiquiatria, chamando a atenção de que a situação da saúde mental está se agravando de tal forma que me parece que esses tratamentos estão se tornando necessários para que a sociedade consiga se recuperar, né, da situação em que ela se encontra e que a gente possa reconstruir comunidades prósperas. Ô Eduardo, só voltando um pouquinho para a questão dos efeitos colaterais, que eu fiquei me perguntando sobre uma outra coisa. Tudo bem, eu entendo que ficou bem explicada a parte das bad trips e também essa coisa do aspecto de não criar dependência, né? Agora, não deixará sequelas é outra coisa. Sequela, quando é um mau funcionamento do cérebro, esse tipo de coisa, ele não é o uso dessas substâncias não pode desencadear. Então, nos anos 60, né, essa era uma das grandes preocupações. E houveram alguns estudos, a genética ainda era muito incipiente naquela época.
né? A gente não tinha sequenciamento de genoma, a estrutura do DNA em dupla hélice é de 1953. Então, assim, isso tudo era muito novo nos anos 60. Os estudos naquela época focavam na estrutura dos cromossomos, né, vistos ao microscópio. E saíram alguns estudos mostrando que o LSD alterava a estrutura dos cromossomos, e aquilo foi um grande escândalo. E persiste até hoje essa preocupação, né? Só que pouco tempo depois foi demonstrado que a aspirina e vários outros fármacos causavam efeitos parecidos. Quando você tira a célula do organismo, bota ela num tubo de ensaio, pinga uma droga, os efeitos são muito diferentes do que é o efeito no organismo inteiro, onde essa droga vai ser filtrada no fígado, vai passar por metabolização, que protege diversos tipos de tecidos, né? O que a gente sabe hoje, curiosamente, inclusive por estudos de ponta do Steven Srehen no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, no IDOR, e outros no exterior, é que os psicodélicos, incluindo o LSD, eles estimulam a formação de sinapses em neurônios. De novo, isso foi feito em estudos que a gente chama de in vitro. A gente não sabe se isso acontece de fato no cérebro humano de uma pessoa que ingere LSD. Mas os estudos in vitro hoje, que são imensamente mais sofisticados e melhores do que o dos anos 60, mostram um resultado oposto. Essas substâncias não danificam o cérebro, elas não matam neurônios, elas não deixam sequelas, especialmente quando utilizadas com controle de qualidade, sem impurezas, com dosagem conhecida, poucas vezes na vida de cada paciente e com o acompanhamento terapêutico. Então, o que a gente sabe hoje é que a psicoterapia assistida por psicodélicos não coloca nenhum risco de sequela para os pacientes. Certo. O risco que existe, que a gente ainda tem que considerar, e que ele é sim uma preocupação quando a gente projeta uma escalabilidade desses tratamentos nos próximos anos, é o risco de surto psicótico, ou desrealização, ou despersonalização. Algumas pessoas passam, de fato, sob efeito dessas substâncias, por um processo muito difícil que pode deixar um certo transtorno psíquico, né, em que elas deixam de se sentir como si mesmas e elas têm muita dificuldade de se recuperar após a sessão. Hoje tem vários tipos de pesquisa tentando entender como prever isso e como evitar de oferecer esse tipo de tratamento para pacientes que tenham uma propensão maior a esse tipo de risco. Mas ele é menor, esse risco? Esse risco é pequeno, ele é administrável, né? Mas é importante entender que não são terapias que a gente está propondo para todas as pessoas, de todos os transtornos. Sim. Que os pacientes que estão escutando e que forem ver a gravação desse vídeo, que entendam que não são remédios para substituir os antidepressivos atuais, que não é para tomar isso em casa, né? Eu tenho dito que o que a gente está inventando ou refinando, porque isso já era feito nos anos 50, 60, é uma espécie de cirurgia psiquiátrica. Aqui não tem operação de fato, não precisa abrir, cortar a pele e abrir o crânio e mexer no cérebro. Aí seria cirurgia neurológica, né? A neurologia faz esse tipo de cirurgia para câncer, para vários outros tipos de problema cerebral. O mais próximo que a psiquiatria pode chegar de uma cirurgia é isso. É uma substância que age num alvo dentro do cérebro, modifica o estado de consciência por um período prolongado, em que o paciente vai ser acompanhado antes, durante e depois. Assim como num processo cirúrgico. Você vai, se você precisar fazer uma cirurgia, a não ser que seja de emergência, porque você foi atropelado ou bateu o carro, se for uma cirurgia planejada, você vai fazer exames, você vai fazer várias consultas no médico, talvez ele te indique um psicoterapeuta para acompanhar o seu processo, porque é muita dor, é muito sofrimento. E aí você vai se preparar, eles vão te explicar como que é a cirurgia, qual a taxa de sucesso, quais são os riscos, quais são os efeitos adversos, como que você vai ser acompanhado, quantos dias você vai ficar no hospital, quais medicamentos você tem que deixar de tomar, quais medicamentos eles vão começar a te receitar. Isso tudo é a preparação. Daí você vai ser internado, vai ter enfermagem, vai ter psicologia, vai ter nutricionista, vai ter médico, vai ter psiquiatra, vai ter toda uma equipe multiprofissional para atender o paciente durante o procedimento cirúrgico e a permanência no hospital. E depois que o paciente sai da cirurgia, ele tem todo um processo de atendimento médico também nos meses subsequentes. E aqui é parecido, só que a cirurgia é a administração de um fármaco por via oral, de risco físico baixíssimo, que não requer toda uma estrutura hospitalar muito complexa, né?
Então, é de baixo custo, isso vai facilitar o acesso aos pacientes e o atendimento se dá com essas equipes multidisciplinares também. Então, não é para todo mundo, não é de altíssima escalabilidade, mas é de imenso valor para a nossa sociedade hoje. Ô, Eduardo, acho que eu estou precisando fazer um tratamento desse. Ele tem, como é que, se eu quisesse mesmo fazer, hoje em dia é possível aqui no Brasil? Como é que está isso aí? Muitos de nós estamos precisando, né? Volta àquela conversa que a gente teve. Qual é o limiar entre um sofrimento tolerável e um sofrimento já patológico que requer auxílio? No momento, esses métodos não estão aprovados. Eles são métodos experimentais. Então, nenhum profissional pode hoje, nem no Brasil, nem no exterior, oferecer isso. Nem em nem no consultório privado. exterior? Nem no exterior. Não existe. Não existe. Isso só pode acontecer dentro de pesquisas científicas. Então, o acesso é ainda bastante limitado, né? As vagas nos estudos são poucas, o procedimento de entrada é super rigoroso, existe todo um processo de triagem para filtrar os pacientes que são bons candidatos e que se encaixam nos protocolos, mas isso está mudando rapidamente. Então, no Brasil, a gente tem um universo misto, em que o uso religioso e ritualístico da ayahuasca também acontece de formas terapêuticas. Muita gente busca a ayahuasca porque está em sofrimento psíquico, ou porque está com câncer, ou diversos tipos de condições que a pessoa está sofrendo muito e acaba buscando aí soluções ou melhoras para suas situações. Então, isso existe no Brasil, isso acontece, apesar de não ser regulamentado, né? A regulamentação tenta separar com uma linha reta, isso é religião e isso é tratamento, mas, na realidade, as coisas são mais misturadas do que parece. Religião tem impacto em tratamentos de saúde, as pessoas que têm crenças espirituais, elas tendem a se recuperar melhores depois de cirurgias, por exemplo, e vários procedimentos médicos. Então, a espiritualidade tem impacto na saúde, não só na saúde mental. Então, esses campos não são tão distintos assim. Mas nesse modelo de psicoterapia assistida por psicodélicos, por enquanto, é só em pesquisas científicas, né? E é com satisfação que eu conto, né? É uma grande novidade que a gente tem no Instituto Phaneros hoje, a aprovação de 6 protocolos de pesquisa para atender até 270 pacientes com diversos transtornos mentais relacionados à pandemia de Covid-19. A gente pretende iniciar a triagem no segundo semestre desse ano e ficar em atendimento em várias cidades do Brasil nos próximos 2 a 3 anos. Fantástico. Então, isso já é uma escalabilidade bastante significativa. O nosso primeiro estudo foi com 3 pacientes, a gente agora tem protocolos aprovados para quase 300, né? E a gente está treinando e educando profissionais de saúde para aprenderem a utilizar o método, para quando isso vier um dia a ser aprovado, que a comunidade de profissionais de saúde já saiba utilizar essas ferramentas da forma responsável, ética, segura e eficiente. Mas que ótima notícia essa. Sim, sim, estamos felicíssimos, né? Os protocolos são todos aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e agora a gente está trabalhando pela importação de MDMA e de psilocibina. Já temos parceria no exterior, fornecedor, as substâncias com controle de qualidade estão prontas para serem enviadas para o Brasil. O Brasil, em termos globais, o Brasil, em que lugar que ele está na pesquisa? Olha, eu vi recentemente algumas estimativas dizendo que o Brasil é o terceiro país que mais publicou estudos sobre psicodélicos. É porque tem a ayahuasca, né, aqui, né? Então, eu não sei de onde veio essa informação. Como cientista, eu tenho sempre o dever de fazer essa pergunta. Nesses tempos de fake news, é importante a gente sempre checar a fonte da informação. Então, eu não posso confirmar essa informação. O fato é que, num cenário muito ruim para a ciência desde 2010 e que se agrava a cada dia que passa, é bastante impressionante que um punhado de pesquisadores, cerca de 6 a 1 dúzia, no máximo, de laboratórios no país inteiro, tenha feito investigações nessa área, né, investigações de qualidade, publicado em revistas de prestígio, coisas bem feitas. Com certeza o Brasil tem publicado bem na área, especialmente por causa da ayahuasca, né, mas tem deixado de ser um foco exclusivo na ayahuasca.
Mas mesmo que o Brasil seja o terceiro colocado, eu imagino que a distância para o segundo e para o primeiro, que muito provavelmente é os Estados Unidos, é uma distância imensa, né? Nos Uhum. Estados Unidos, o que a gente está vendo é um movimento realmente chocante. Quem não está acompanhando essa área, daqui a 2 ou 3 anos, vai levar um susto com o que vai estar acontecendo na psiquiatria estadunidense. O que vai estar acontecendo? O que a gente visualiza hoje são centenas de clínicas espalhadas pelo país, fornecendo esses tratamentos com psicoterapia assistida por psicodélicos, né? Isso vai ser disruptivo para uma indústria farmacêutica que hoje vende comprimidos antidepressivos e antipsicóticos e outros para uso diário, 2, 3 vezes por dia, lucra bilhões de dólares com isso, né? Controla todo um setor de pesquisa, educação médica e científica. Então, a modificação que a gente está vendo é muito grande. Nos Estados Unidos já tem 5 ou 6 grandes universidades, incluindo a Johns Hopkins, a Universidade da Califórnia, por exemplo, que abriram os seus centros de pesquisa psicodélica. Eu repito, são centros de pesquisa psicodélica, né? Um andar ou um prédio dedicado a esse assunto dentro de universidades de grande renome nos Estados Unidos. Então, é uma mudança muito grande, muito significativa. Você quer? Eu estou com a minha curiosidade saciada para o que a gente pode considerar uma primeira conversa entre nós, né? Mas eu te pergunto se você tem alguma consideração final para fazer? Olha, eu espero que a gente consiga, em breve, começar a sair dessa crise em que o país se encontra. É uma crise que envolve múltiplos fatores, né, que tem afetado todos nós, que tem colocado em risco a sociedade brasileira. É um momento de grande estresse, de grande preocupação. O Brasil precisa urgentemente reverter alguns processos políticos. O Brasil precisa investir cronicamente em educação, ciência e pesquisa, né? O país está desinvestindo dessas áreas e é um pouco pavoroso pensar o que pode acontecer se realmente a gente seguir dessa forma. Isso pode sacrificar o país por décadas, pode ser muito difícil recuperar. Então, a gente tem alguns processos muito importantes para reverter nessa área e eu espero ver o país superar a crise política atual, né, que envolve superar a nossa crise de saúde mental também. E eu acredito que esse é um caminho legítimo e que vai se tornar cada vez mais relevante para mais e mais gente no Brasil. É isso que motiva a gente a fazer o trabalho que a gente faz hoje no Instituto Faneros.